Irmão, acontece o seguinte, geralmente, hoje é a última mensagem nossa do ano de 2018, né? E como sempre, a gente fala aqui, as gurias já falaram, a Grazi já falou agora no início na ministração, e é uma coisa que é comum da gente mencionar, é que vai chegando sempre o final do ano, e é feita sempre aquela retrospectiva. Inclusive, depois de muitos anos, eu assisti a retrospectiva do ano de 2018, né, na televisão, lá na casa da mãe, nós estávamos jantando junto, estava dando a retrospectiva de 2018. E eu fiquei muito admirado, porque teve algumas coisas que eu vi ali pela primeira vez, porque eu sou meio... Eu não assisto muita televisão e não vejo muita coisa. E às vezes eu fico sabendo das notícias só pelo que as pessoas me contam, né? E eu vi assim, nossa, mas aconteceu tudo isso, né? E como foi intenso esse ano de 2018 a respeito de coisas que aconteceram. Mas aí eu paro e reflito um pouquinho e eu penso, nossa, mas do culto do domingo passado até hoje aconteceu um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu fiz umas visitas importantes. Eu recebi algumas pessoas na minha casa. Teve o Natal. Eu ganhei presente de amigo secreto. Passou isso daí tudo. Ontem nós fizemos um acampamento com as crianças e estava muito legal. A gente passou essa noite toda em claro. E por mais que isso pareça uma loucura, né? Mas foi muito intenso e passou rápido, apesar de tudo. E eu digo, como é intensa a correria do nosso dia a dia. E parece que foi ontem que nós estávamos organizando, parece que foi ontem que nós estávamos conhecendo pessoas que hoje já são tão íntimas como se fossem nossos irmãos mesmo. E são de fato em Cristo. E assim como hoje pessoas têm se achegado, e talvez daqui a um ano já vão ser tão próximas, como essas que o ano passado não eram e hoje já são. Mas uma constatação é sempre real. E pasmem, todo ano eu penso a mesma coisa. Como pode eu ter vindo até aqui na minha vida sem conhecer a Jesus? Como hoje eu conheço. Passam-se os anos e a gente chega para fazer uma avaliação e a gente olha, nossa, mas como eu cheguei até aqui e eu não sabia isso a respeito daquele que eu ouço falar todos os dias. E desculpa, irmão, eu ouço falar todos os dias mesmo, porque eu tenho uma prática que eu confesso para vocês, muitos já sabem. Eu assisto muita pregação mesmo, eu gosto disso, né? Eu gosto mais de escutar a pregação do que ouvir música. Então se tu me perguntar qual é as músicas, e hoje eu até vou falar de música, e eu assisto, como eu tenho 1 hora de viagem para o trabalho e 1 hora para voltar, eu faço download de algumas mensagens e eu escuto, inclusive as daqui da igreja, para saber o que a gente estava falando há 1 ano atrás, e também o que a gente falou no domingo passado, porque às vezes a gente não se dá por conta, mas eu escuto muita mensagem. E a gente ouve tanto a respeito, e eu ouço mensagem que é as mensagens parecidas com o que a gente faz, a respeito de Cristo. Cristocêntricas, né? Que Cristo está no centro das mensagens. Ou seja, é muitas e muitas informações a respeito da mesma pessoa, e cada vez que a gente vai chegando mais perto, a gente vê o quanto nós estamos longe de conhecê-lo perfeitamente, plenamente. Sabe? É como se estivesse num caminho olhando para aquele horizonte, e aí tu vê assim, não, ali termina. E aí quando tu chega lá no caminho, tu descobre, não, aqui é uma esquina, aqui nós vamos dobrar para a esquerda, e tu olha para lá, nossa, olha o que tem para lá. E aí tu olha e vai indo e vai caminhando, quando tu chega, não, agora cheguei, olha para outra esquina, nossa, olha lá para onde é que eu vou agora. E aí nesse caminho tem lomba, daí na lomba tu olha, parece que é o topo, mas aí tu chega no topo, olha para baixo, nossa, a lomba baixa é maior ainda.
E isso não é para que a gente se frustre, pelo contrário. É para que a gente entenda a dimensão daquele em quem nós estamos inseridos. E isso é uma coisa atual, dentro das coisas que eu tenho entendido a respeito do reino. E às vezes eu sou repetitivo para falar para vocês a respeito de Cristo. Mas desculpa, irmão, eu acho que isso precisa ficar muito claro para todos nós. E quando eu estava preparando a mensagem de hoje, eu pensei, aliás, eu comecei a ver alguma coisa a respeito da mensagem ontem, no trabalho, e eu olhei para um texto e eu disse assim, cara, esse texto estava aqui o tempo todo. E aí eu li esse texto assim, mas como é que isso faz tanto sentido hoje e antes fazia outro sentido? Eu não entendi o que isso queria dizer. E aí tem gente que pensa que não, isso é porque a palavra é viva e o Espírito vai renovando aquelas linhas que estão ali. Não! Não é assim, irmão, que eu leio um texto e Deus fala A comigo e tu vai ler esse texto e fala B. Não! Eu leio esse texto hoje, ele fala A, e amanhã eu descubro o que é esse A. E essa é uma das ignorâncias que eu aprendi. Estranho, não é? Ignorâncias que a gente aprende. Tem gente que pensa que quando Deus fala contigo a respeito de um texto e fala comigo totalmente diferente, é porque o Espírito resolveu usar aquele texto para nos confundir. Mas entenda, não quer dizer porque hoje eu fiz essa leitura, que amanhã essa leitura não vai ser muito mais profunda. Lembra dessa analogia que eu fiz agora no início? É eu chegando até um ponto e eu estou indo na direção certa, mas chega um momento em que tem uma curva. E eu olho e achava que estava perto, mas eu ainda estou longe. Ainda estou longe. Mas eu ainda estou no caminho. Eu não estou perdido ainda. Mas eu entendo o quanto eu estava longe. Hoje não estou perdido mais porque estou no caminho de Cristo. Porém eu não tinha ideia o quanto eu estava longe. O quanto eu estava perdido. O tamanho daquilo que eu me desviei do que era correto. Só que assim, o ano de 2018 ele também é marcado. Cadê o meu assessor para assuntos? Está ali na feição? Está ali? Tá. O ano de 2018, ele também é marcado como o ano que faz aniversário de 10 anos. Misericórdia. Quando Jesus quer fazer isso? Mas tá bom, tem um motivo. Só tomar uma água antes, porque senão é fácil. Faz 10 anos que em todas as paradas de todas as rádios do Brasil, e eu não sei do mundo, mas parece que tem até em outras línguas, esteve uma música gospel. E há 10 anos atrás, 2008, se cantou em tudo quanto é lugar, desde o boteco ao programa da Xuxa, o Gugu, o Faustão, o Ratinho, aonde tivesse gente, tinha gente cantando, tinha criança pequena, tinha velho no asilo, tinha bêbado, tinha todo mundo cantando a mesma música. E era uma música gospel. O que é isso, meu Deus? Como é que é as expressões daquela gente? É um avivamento isso aí. Não é? É um mover. E falando sobre esse contexto, daquilo que a gente, a cada dia que passa, vê que precisa conhecer mais a Cristo, daquele Cristo que a gente está conhecendo um pouco mais hoje, eu quero convidar vocês para, em memória dessa música tão conhecida, eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui no telão, né? E estava em tudo quanto é lugar há 10 anos atrás. E aí você vai parar e vai pensar, faz 10 anos isso? Faz 10 anos isso. Eu fico nervoso.
Fico muito nervoso, na verdade. Deixa eu acalmar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Versículos do 1 ao 9. Página 904. Amém? Amém? Vamos lá. Jesus, 19, versículo do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Amém. Tudo certo, né, irmão? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a sua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo para te seguir, ou seguir, certo? Não sei. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Essa é a canção, esse é o texto. Tudo certo, ele não subiu numa árvore, irmão? Subiu? Subiu, não subiu? Jesus não enxergou ele na árvore? Enxergou, não enxergou? Ele não era baixinho? Era, não era? Jesus não entrou na casa dele? Entrou. Depois que Jesus entrou na casa dele, ele não disse que trouxe salvação para a casa dele? Trouxe. O que tem de errado então, Maurício? Coitado do cara. Mas só porque ele era esquisito e cantava no minimundo do Israel? Fazia, né? Ali ele estava com o cabelo direitinho ainda. Depois ele começou a ficar com o cabelo do... Você lembra? Cabelo igual igual do Sonic. Mas é um cara qualquer que canta música gospel aí e a gente consome, né, algumas coisas. Tu sabe que essa palavra que eu falei, eu acho que ela é adequada mesmo, consome. Existe uma relação de consumo, uma relação comercial. É uma regra básica que nos diz o seguinte: eu preciso que as pessoas se identifiquem com algo para que elas consumam isso. Eu preciso trazer algo que as pessoas pensem que faz parte da vida delas. Por isso, eu apresento isso e elas vão aderir a isso e vão fazer que eu tenha vantagens, porque essas pessoas estão me seguindo, estão seguindo algo que se identifica. Por isso que você encontra na internet gente que faz tudo o que você possa imaginar. Por quê? Porque alguém vai se identificar com aquela loucura. Quem já viu aquelas bolinhas que são pequenininhas assim, que tu bota na água, elas ficam gordinhas assim, parece uma bolita, mas é mole, e dá uma sensação boa quando a gente desmancha ela assim na mão? Já viu aquela coisa? Já viu?
Quando eu botei aquilo pela primeira vez, cara, faz muitos anos que eu vi aquilo. Foi no aniversário de uma das gurias, não sei qual foi. A gente botou aquilo lá. Na primeira coisa a gente pensa, pá, imagina tu encher um negócio e botar e pular dentro daquilo lá. Pois tem gente na internet fazendo isso. E faz isso porque vai ter gente que pensa o seguinte: ah, eu queria ver alguém fazer isso, então eu vou lá, consumo, sigo, compro depois os livrinhos, boto as minhas crianças para ser educada por essas pessoas que fazem isso. Isso é normal, relação de consumo. Só que o que acontece? Dentro da igreja, há muitos anos existe isso já. A pregação é feita para que você se encaixe nisso, se identifique com a sua vida de pecado, nessa realidade, e entre nesse sistema. Coitadinho do Zaqueu, porque era pequenininho. Olha só. Sou pequeno demais. Sou muito pequeno. Pô, coitadinho, cara. É pequenininho, que nem eu que sou pequeno. Eu sou tão pequeno lá no serviço, ninguém me dá bola. Eu nunca sou promovido, todo mundo é promovido, eu que sou o pequenininho aqui. Coitadinho de mim, Senhor. Estou sofrendo sempre, sempre eu. A mulher abandonou quem? Eu. Por quê? Bebia, batia nela, mas coitadinho, eu que fiquei aqui agora. Ah, olha só o que aconteceu, Senhor, coitadinho de mim. Por quê? Aí ele me abandonou. Abandonou, eu não fazia comida. Não fazia, não lavava a casa também não. Eu disse assim, não, eu xingava sim, porque ele merecia, não tanto, mas é que eu estava brava. Mas ele foi embora, foi. E agora coitadinho de mim. Eu sou tão pequenininho. Como é que eu vou fazer para Deus botar o meu pedido em cima dos outros? Vou fazer que nem Zaqueu. Vou subir numa árvore, vou me pintar de palhaço e vou tentar ficar gritando para ver se ele me ouve. Até porque ele é tão distraído, né? Esse tal de Deus. Vai passar batido por mim. Zaqueu subiu na árvore por quê? Você lê o texto, mas você lembra da música. Por que ele subiu na árvore? Porque ele era pequenininho? Sim. Mas para que ele subiu na árvore? O que ele queria? Zaqueu era crente? Não. Ele era o quê? Ele era um coitadinho, irmão. Sim ou não? O que ele fazia da vida? Não, ele não era cobrador de impostos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E se o cobrador de impostos já era corrupto, imagina o que precisava fazer para ser chefe deles. Era, né? Aquela época era corrupção a forma que se cobrava impostos. Agora não é mais. 27,5, está justo. E ainda quando a gente faz a declaração certa, começa a dar um monte de problema. Zaqueu não era um coitadinho. Zaqueu era rico. Rico. Mesmo sendo pequeno. O que tem que é pequeno, pelo amor de Deus? Mas não, mas convinha para a música, né? Para a gente pensar que a gente, para identificar com quem? Com a miserável das pessoas que querem conquistar a atenção de Deus porque acham que são esquecidos e abandonados por Deus. Mas ele não era um esquecido nem um abandonado por Deus. Ele era mais um perdido, mais um que vivia longe de Deus. Naquela época, os cobradores de impostos cobravam impostos para quem? Para Roma, não é? Para os romanos. Mas eles eram judeus, eles não eram romanos. Ou seja, eram pessoas daquele povo que se vendiam a um sistema e, como é que é a melhor palavra? Eles usurpavam dos outros, eles cobravam além do que deveria. Eles se corrompiam, eles apertavam as pessoas e tiravam mais. Tiravam o que Roma pedia, que já era demais, e mais um pouco para eles. Era a prática costumeira. E o que acontece? Eles faziam parte daquele povo. Eles faziam parte daquele povo. Imagina o que o pessoal, os judeus, o pessoal de Israel, pensava deles, dos cobradores de impostos. Pensavam muito mal. Por isso que quando Jesus disse que ia entrar na casa dele, eles ficaram falando mal de Jesus. Porque, poxa, a fama dele não devia ser boa.
Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Cutuca o irmão que está do teu lado aí. Sabe por que, irmão, que a pregação é um pouco diferente? Cutuca eles. Sabe por que a pregação é um pouco diferente? Porque esse não é um culto comercial. Sabe o que vende bem num culto? Sem falar das vitórias e tudo mais. Sabe o que vende bem? Vende bem eu contar uma história de um personagem bíblico, personagem, entre aspas, uma personalidade bíblica, que teve um objetivo, que teve uma história, um processo dentro daquela história que alcançou um objetivo. E geralmente esses objetivos brilham os nossos olhos. Quer ver? Você tem que enfrentar uma grande decisão na tua vida, você tem que enfrentar uma grande entrevista, você está no mercado de emprego, vamos falar de outro pequeno, Davi e Golias. Aí eu falo a história de Davi e Golias para você, né? Da história de Davi, e você se identifica com aquilo, porque você tem um problema tão grande, e acha que o que aconteceu com Davi, vai acontecer com você também. E eu conto essa história e digo para você, que para você alcançar o mesmo objetivo que Davi alcançou, você precisa fazer o que ele fez. E aí você vai conseguir. E o que você vai fazer? Você vai viver uma vida de dedicação, vai entender que mesmo pequeno você precisa ter coragem e fé, você vai caminhar isso, e você vai ser um grande rei? Não vai. Mas queria ser, e por isso que está repetindo o que Davi fez. Isso é comercial. Eu trago uma situação que me identifica com o teu problema, e você começa a olhar para aquela pessoa, começa a repetir os atos dela, para alcançar um objetivo que é teu. Sabe quem é que quis que Davi fosse rei? Quem? Deus. Entra na minha casa. Quem é que está convidando Jesus para entrar na casa? Quem é que convidou Jesus para entrar na casa? Fala aí, irmão, cheio de ousadia. Quem é que convidou Jesus para entrar na casa? Quem? Zaqueu? Não, o Danese. Porque Jesus não precisou ser convidado por Zaqueu. Quando Zaqueu, por causa que era curioso e que queria enxergar aquele que ia passar, ele pensou, a pessoa pequena já devia pensar nisso há tempo, porque ele conseguiu ser chefe sendo pequeno, ele não se importou com aquilo lá, ele usou as ferramentas que a vida inteira ele usou, para alcançar o objetivo que ele tinha, que era enxergar. Ele subiu numa árvore, não era uma árvore, era uma árvore baixa, ele subiu naquela árvore para ver. Só que quando ele subiu para ver, passou Jesus e olhou para ele e disse para ele: hoje eu preciso entrar na tua casa. Mano, se os fariseus eram religiosos, os cobradores de impostos eram sacana, velho. Imagina você, tá? Você está na igreja hoje, né? Aqui você está na igreja, você não está perdido, né? Mas imagina assim, ó, alguém já ficou desviado? Aí levanta a mão assim. Levanta assim, desviado, aquele desviado assim, que não foi mais na igreja. Não foi mais. Aí, olha só. Daí passa um figurão daqueles que você respeita, ou respeitava, como grande homem de Deus. Se lembra? Vamos falar de 10 anos atrás. Como é que é o nome daquele que depois virou deputado, alisou os cabelos, ficou... Marcos Feliciano. Nós gostava de ver as pregações dos Feliciano. Fogarel, estava fogo. Aí nós estava lá, desviado. Por quê? Porque estava fazendo safadeza com a namorada. Acontece. Aí estou desviado, daí saí da igreja, porque daí sabe como é que é, não consegui consciência, estava tocando, daí ia subir no altar, eu ia ficar em pecado, fogo estranho, toda a culpa do pecado da igreja ia ser por causa de mim. Aí vou sair fora, estou desviado. Daí eu descubro que vai vir o Marcos Feliciano cantar não, ele não canta, né? Pregar ali no sindicato. Você sabe quem é o Marcos Feliciano, irmão? Sabe, né? É uma figura, deputado, não sei nem o que ele é agora. E aí ele disse assim: não, vou dar uma espiada, porque eu gostava de ver, mas estou no pecado, estou atravessado, estou atrapalhado. Todo mundo da igreja sabe que eu estou perdido. Aí eu vou lá, fico lá parado esperando. Um monte de gente, porque deve lotar até hoje, se ele enveredar de vir aqui, vai um monte de gente, irmão.
Mas 10 anos atrás, Deus o livre, eu dei um relógio uma vez para ele. Aí, verdade, o pai ficou louco comigo. Mas era um relógio velho, deve ter tocado fora. Fui lá em Porto Alegre ainda. Aí tu tá lá naquele corredor ali, naquela descidinha dos sindicatos metalúrgicos, e ele vem passando com uma meia dúzia de segurança, e eu tô lá de canto, escondido aonde? E subi em cima do coisa que bota as bicicletas ali na rua. Subi em cima para enxergar, porque eu e o Zaqueu temos alguma identificação. Subi em cima para enxergar o cara. Misericórdia, Senhor, eu não estou te comparando com o Feliciano. Aqui. Aí estou eu lá em cima do negócio, e eu no pecado. Ele passa. Ô rapaz, Maurício, né? Hoje eu vou passar a noite lá na tua casa. Fiquei louco de faceiro? Não, fiquei apavorado. Estou apavorado. Ou não, irmão? O cara está no pecado. Era povo escolhido, eu sou povo de Israel, resolvi me vender. Eu sou cobrador de impostos, agora eu fico extorquindo as pessoas. Aí eu resolvi espiar para ver se era muvuca aqui. E o cara disse que vai lá em casa, e outro ele sabe o meu nome. Quem é que contou? Primeira coisa, deve ter sido aquele pastor que fez esse negócio aí, contou para ele que eu estava desviado. Me enxergou, o que ele vai fazer lá em casa, irmão? Certo é porque eu estava cantando lá em cima da árvore. Entra na minha casa, vem descobrir tudo que eu faço, vai acabar com a minha vida. Hã? Zaqueu, assim como eu e você, era cheio de problemas. Mas pior, ele estava fora do caminho, ele estava longe. Mas ele não estava religioso. Não, ele estava perdido, ele tinha chutado o balde, azar. E Jesus passa por ele e diz assim: hoje eu vou passar a noite lá, vou me hospedar na tua casa. Irmão, Zaqueu não conta o que aconteceu depois desse episódio, o que Jesus falou quando estava na rua, mas aconteceu alguma coisa. Jesus estava de passagem, disse para ele isso. Mas depois, Zaqueu disse assim para ele: olha, desceu depressa e recebeu ele na sua casa com muita alegria. O que aconteceu? Zaqueu levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Tá. Por que ele disse isso, cara? Óbvio que Jesus falou alguma coisa para ele. Óbvio que existia uma missão para Jesus de entrar na casa dele. Óbvio que não era simplesmente Jesus pisar na casa dele que ele ia se quebrar e se arrepender. Pode ser que o fato de Jesus ter olhado para ele e dito: não, eu vou ficar na tua casa. Ou seja, eu não me importo com a vida que tu está levando. Ele se constrangeu com aquilo. E disse: poxa, não, olha só o que está acontecendo. Mas aqui eu ainda não sabia, não tinha dimensão de quem era Jesus. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. A gente às vezes não tem dimensão do que é Jesus, quem ele é e por que ele faz o que ele faz. Aí ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende, diz que vai vender as coisas, pagar 4 vezes mais daquilo que porventura ele tinha roubado. É óbvio que ele roubou alguma coisa. E Jesus disse para ele: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje. Porque tem um filho de Abraão aqui? Tem. Mas é hoje que essa salvação entrou aqui. Porque eu entrei na casa dele, mas não simplesmente entrei nessa casa. Aquilo que a gente conversou, aquilo que ele viu, a pessoa que ele viu aqui, a atitude dessa pessoa que ele viu aqui, fez com que ele transformasse a sua forma de pensar a respeito de Deus. E ele desistiu da sua função, cara. Ele não pode ter continuado cobrando impostos depois disso. Não diz o texto que isso, mas existem coisas que se faziam que não têm compatibilidade com o Evangelho. É óbvio que ele parou de cobrar impostos. Pode ser que ele tenha continuado, não sei. Mas ele parou, transformou. E ele diz o seguinte no final: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. E identifica essa ideia nossa de estar perdido. Irmão, eu não sei, eu estou ficando mais para cá porque lá está um calorão danado. Eu não sei o que você pensa,
mas aonde você andava quando o Zaqueu andava por aí. Mas tem muita gente, e até está na moda esse negócio de subir no telhado, subir na goiabeira, subir num monte de negócio, né? Mas tem muita gente que pensa que o que precisa fazer é subir numa árvore para ver se Deus enxerga. Tem muita gente que pensa que precisa chamar mais a atenção de Deus do que outras pessoas para ter prioridade com Deus. Existem pessoas que pensam que Deus, olha, preste atenção nisso. Existem pessoas que pensam que Deus precisa de um convite especial para entrar na sua vida. E isso é sério. Sabe? Que acha que consegue segurar Deus com as suas barreiras emocionais. Não, hoje eu vou, não, hoje no culto, hoje eu não estou bom, hoje eu não vou prestar atenção em nada. Espera, mano. Se Deus quiser entrar, Ele entra. Se o Espírito quiser fazer tu tremer todo, Ele faz. Hoje em dia não estamos mais por esses negócios. Até porque tem coisa muito mais objetiva para Ele fazer do que fazer você chorar, você rir, você tremer, você cair. Mas se Ele quiser mexer com a tua estrutura física, Ele mexe. Mas eu quero dizer para você, você não pode pensar que Deus faz e que Jesus é aquilo que um dia um personagem foi apresentado para você. E o pior, esse personagem foi apresentado de forma equivocada. Lembra? Zaqueu era mais um, como você e como eu. O que aconteceu com ele, acontece com todos nós. Você não precisa subir em árvore, você não precisa ser um coitadinho, você não precisa de nada disso, até porque ele de coitadinho não tinha nada. Ele era um ser sem vergonha, que nem a maioria de nós, em algum momento da vida, ou ainda é. E as coisas acontecem, Ele entra na nossa casa, Ele entra na nossa história. Me ensina a ter santidade. Zaqueu disse para ele o seguinte: vou dar metade de tudo que eu tenho. Um pouquinho antes, Jesus tinha passado por um jovem rico e disse para ele: vende tudo. Zaqueu, por iniciativa própria, ele disse: vende a metade. Não sei se foi iniciativa própria. Não sei se Jesus não deixou claro alguma coisa, não deu a ele a entender a respeito disso, e a história simplesmente não nos conta. Mas possivelmente Zaqueu tinha muito também. E talvez o nível e o porquê de ser a metade para Zaqueu tenha sido até uma própria ideia do próprio Cristo, que tenha dito para ele vender a metade. E 4 vezes mais era muito mais do que a própria lei mandava que fosse feito para reparar o dano que alguém faz errado a respeito de impostos e tudo mais. Era muito mais. Conforme a minha Bíblia de estudo, ele fala isso. Ser santo é uma das coisas que a gente aprendeu. Me ensina a ter santidade. E aí é uma das partes da música que todo mundo questiona. Eu até acho que ela não é a pior. Porque o pior é vender totalmente errado a história do Zaqueu. Mas quero amar somente a ti e ensinar a ser santo é muito difícil. Porque amar a Deus é amar o nosso próximo. E amar somente a Deus é impossível, porque se eu não amo esse que eu vejo, eu não consigo amar aquele que eu não vejo. E não há como ser santo sem viver uma vida de abrir mão de quem eu sou. E a melhor forma de abrir mão, e a única forma de abrir mão de quem eu sou é me doando pelo meu próximo. Zaqueu pegou tudo que ele tinha, a concepção de quem ele era, como o Lipe falou hoje na administração, todo o sucesso que ele tinha, e dividiu. Repartiu. Ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu da vida que ele estava levando, e ele foi transformado. Às vezes a gente se equivoca a respeito de como me tornar santo, e pensa que se tornar santo é ter horas e horas de oração, horas e horas de jejum, muitas horas de... Agora, a moda agora não é esse tipo de música, né, irmão? E aí vamos falar de coisa recente. A moda agora é se juntar com um monte de gente bem rica e ficar num casarão bem bonito, tocando louvor muitas horas e muito, muito repetido. Já foi assim um tempo, né? Todo mundo assim, e aquela música, e aqueles caras, tudo gente bonita, não tem gente feia. Não tem gente feia. Os caras nem suam.
Já viu isso? Ninguém suado, todo mundo. Coisa linda, troço bacana. Aquelas casas com aquelas escadarias assim, ó. Aqueles negócios que tapetão e os lustres. Essa é a moda. Daí aquele monte de gente ali na volta assim. Daí mostra, quando vem a câmera. Faça-me o favor. Aí chego na igreja, a igreja é fria, porque não tem gente assim. Vou fazer o seguinte, irmão, cada vez que chegar uma pessoa nova aqui na igreja, a gente faz todo mundo assim. Vamos fazer? Oh, hoje tem gente nova, o que não vamos fazer? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Porque eu ainda não conheço Jesus para poder adorar. Ei! Ah, falei, desculpa. Coitado do Danete. Ele queria aparecer no Faustão. E esse aí tem muito mais seguidor que o Faustão. Nem sei quem é esse aí que faz isso aí. Mas a hora de ficar questionando o que é que os anjos vêm, que fazem adorar, onde é que nós estamos? Falavam ainda do trazendo a arca, que eles queriam ficar ricos pelo menos. E todo mundo. E aí? Daí fica aquele no cantinho assim, tipo, eu sou mais espiritual que esse porque eu já estou de boa, eu já estou aqui. Ó. Esse aí está no pecado, ele deve estar aqui, né? Porque está no pecado. Eu já estou salvo. Eu estou aqui, ó, flutuando na glória. Desculpa, irmão, mas é uma bagunça, cara. E aí, assim, ó, se é patrocinado por um baita de um canal aí do YouTube qualquer, o troço é uma produção assim que o cara fica até tipo, o que eu estou fazendo sendo pastor de igreja lá em Charqueadas? Eu tenho que fazer uma música que tenha 3 versos, né? E fique tocando um tempão. Contratamos um monte de gente bonita e pronto, cara. Tá feito. O que eu quero sendo crente? Não precisa. Pergunta pro cara o que quer dizer aquela música, meu Deus do céu. Essa é a moda de hoje. Mas isso é comercial hoje. E aí aparece um de chapéu de aba larga e barba, né? Chapéu, uma barbinha bacana assim, grande. O que acontece, irmão? Eita, que tá tudo os crentes assim. Qualquer lugar que aparece tem um chapéu. Quem é que olha o YouTube? 90% é adolescente. Aqueles que têm a maior identificação. O que acontece? Quem é que tem aqui que é adolescente, assim, mais adolescente? Tem um pouquinho aqui, a moça ali. Como é que é o teu nome mesmo, minha flor? Seja bem-vinda à nossa igreja, a essa família. Sinta-se muito à vontade, Laura, né? Mas assim, ó, igreja não é isso aqui. Igreja é isso que faz tu ser acolhida nessa família e a vida se tornar toda essa vida que tem se tornado a tua, entendeu? Pelo que tu sabe do que eu estou te falando. Gente que abre mão da sua própria vida para se sacrificar umas pelas outras, isso é a igreja de Cristo. Não pense nunca, Laura, que igreja de Cristo é ficar tocando meia hora a mesma música e ser o bonitão, né? Não é. Igreja é gente suada. É abraçar aquela pessoa, mesmo que ela esteja fedendo a asa. É, sabe? Porque ela vai estar fedendo a asa porque ela está suando, fazendo alguma coisa que preste. Ela não está toda maquiada, pronta e produzida. A igreja de Cristo é diferente, sabe por quê? Porque Jesus não se preocupava com qual era a corrente do momento. Existia um motivo. Eu preciso salvar aquele que está perdido. Quem é que está perdido hoje? Hoje era o dia do Zaqueu. Amanhã é o meu dia, eu não sei de quem é o dia hoje. Abra comigo em Colossenses 3. Aliás, Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. E às vezes parece que a gente não tenha feito isso aí também. Oh, irmão, eu sou da geração Casa de Davi, Hilson
E essas parafernália toda, irmão, entendeu? A gente fez todas essas coisas também. Cada uma no seu molde. Fizemos um monte de bobagem, achava que a gente não precisava ler a palavra, o importante era o que eles diziam lá, né? A gente não precisava ler, não precisava ter vida com Deus, o importante é ficar chorando e cantando no escuro. Colossenses 1, do 15 ao 20, parece que a gente está criticando o que as pessoas fazem hoje. Não, a gente está se fazendo meia culpa nisso também, fizemos muita bobagem. Uns sons e outros não sons. Colossenses... Ei, peraí. O Zaqueu, tá vendo? O Zaqueu tem problema? Estava tentando aqui na minha Bíblia de novo. Aqui. Versículo 15. Diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que ressuscitado para que ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Irmão, aí a gente vai ali tipo, não, beleza, Zaqueu, tá, Jesus olhou, falou para ele e disse, não, agora eu vou entrar, tem que se arrepender, tu é um sem vergonha, faz tudo errado, agora tu entendeu, beleza, agora chegou a salvação. Tu tipo, entendi tudo, já sei como é que é, Jesus, vira a curva e olha... Nossa, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto que se vê como que não se vê, todos os poderes espirituais e as forças, os governos e as autoridades. Ele é a revelação visível do Deus invisível. O Deus invisível, cara. Ele é a revelação de Deus. Entende? Eu estou aqui pensando que Jesus é um cara que veio aqui, filho de Deus. Ele veio para falar para as pessoas que elas estão erradas, para abraçar e para amar todo mundo. E aí ele veio e fez isso, daí a história dele é contada para todos nós. Ele traz salvação por causa da história que é contada para todos nós. Daí a gente chega aqui e vem... Ele é a revelação de Deus, tudo foi feito por meio dele. Não existe nada nesse mundo que tenha sido criado que não foi feito por meio dele. E eu digo assim, não, ele não é só um cara. Ele não é só um cara que veio aqui e enxergou Zaqueu. Não, ele é um cara que criou tudo, até a árvore que o Zaqueu está em cima. Ele criou até a circunstância que fez Zaqueu subir na árvore. Ele é um cara muito maior do que qualquer circunstância que acontece na nossa vida. Porque até mesmo essa circunstância que está acontecendo na tua vida está na mão dele. Entende isso? Não, a gente não entende porque está muito longe. É um cara que nos salva daquilo que ele mesmo criou. Entende? Isso faz a gente pensar e olhar assim, cara, está muito longe ainda. Achei que eu tinha entendido tudo, mas não. Aí ele continua dizendo, olha só. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com eles, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Que ordem é essa? Qual é a ordem, cara? Cadê a harmonia? Está todo mundo se matando. Está todo mundo se matando. Tchê!
Onde é que está a harmonia? Se a gente não consegue nem fazer um Natal lá em casa. Que tem a tia, o tio, aquele que ficou emburrado, foi embora. Faltou um no dia do amigo secreto, acabou com o negócio. Não gosto de Natal, por quê? Porque tenho raiva do mundo. Ou não tem? Não gosto de Natal, por quê? Porque eu briguei com todo mundo lá em casa, ninguém vai me dar presente. Por isso que não gosto. Odeio aniversário, por quê? Porque ninguém se lembra de mim. Não, porque tu tocou todo mundo fora. Onde é que está a harmonia, pastor? Onde é que está a harmonia? As pessoas se odeiam. Mas no Natal todo mundo se gosta. Todo mundo se gosta. Lembra? Natal todo mundo está bem. Ano Novo já estamos dando tchau. Chega no Carnaval, é eu mais eu. Irmão, tudo foi feito por Ele e Ele conserva as coisas em ordem e harmonia. Cada vez vai mais longe o que eu não sei de Deus. Cada vez vai mais longe o que eu não sei de Jesus. Senhor, eu quero entender essa harmonia. Mas eu sei de uma coisa, que todas as coisas foram criadas por Ele, para que fosse mantido tudo em harmonia, em ordem. Eu falei para vocês a respeito do plâncton esses dias, não falei? Quem é que estava aqui quando eu falei sobre o plâncton? Você perdeu a ministração sobre o plâncton, que não é o plâncton do Bob Esponja. Mas o plâncton tem uma única função, servir como alimento. É o menor alimento para o menor peixe. Imagina alguém ser criado única e exclusivamente para morrer, para fazer com que outro viva. Entende? Entende isso? Você entende que quando você olha aquela imagem cruel do viadinho correndo no meio do campo e vem vindo o leão e depois eles cortam e aparece só o leão todo lambuzado já, e o bicho ali que tu não reconhece o que é, né? Ai, que coisa triste, Maurício. Mas o viadinho sabia que a função dele era essa. Ele fugiu, claro. Mas dentro daquilo que nós somos criados, tudo foi criado por meio de Cristo. A árvore sabe que ela vai produzir um fruto, e ao natural, ou esse fruto vai ser comido para servir de alimento, ou ele vai apodrecer no pé, para que caia desse fruto, dessa fruta, a semente, para que essa semente seja transportada ou por um passarinho, ou pelo que for, ou vai cair ali mesmo, e vai nascer outra árvore. A árvore entendeu que o seu fruto teve que morrer, para que continuasse a vida. Tudo foi feito por meio dele, para que fosse sustentado em ordem e harmonia. Mas existiu alguém que resolveu se rebelar contra tudo isso. E nós somos descendência desse alguém, desse ser humano, Adão. E por ser humano, trouxe a nossa natureza humana, adâmica. E essa natureza adâmica fez nós sermos quem nós somos. E aí nós temos esse DNA de pecado tão estabelecido, que quando diz que, pois é pela própria vontade de Deus, que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus, fala a respeito de uma natureza que nós não conhecemos, irmão. Tu que o irmão que está do teu lado aí, você não conhece a natureza de Deus. A natureza de Deus diz para nós o seguinte: se lembra da sementinha? A fruta teve que morrer. Diga para ele, irmão, você é um fruto. Você não disse, né, irmão? Ele não vai ficar bravo. Você é um fruto. Para você gerar vida, você tem que morrer. Imagina que cada mãe que gerasse um filho morresse. Pensa comigo, irmão. Olha como Deus é misericordioso. Quem é que ia ter filho? Se cada criança que nascesse de ninhada assim, nascesse uns 3 ou 4. Eu gosto de ficar pensando que como as coisas seriam se Deus não fosse tão inteligente como Ele é, né? E fico pensando em outras ideias.
Imagina que cada família, cada homem e mulher morressem cada vez que nascesse um filho. Quem ia ter filho? Quem ia ter filho, irmão? Tem pai que quando o filho chega à adolescência quer se matar. E preferia essa ideia minha. Mas quem é pai, sabe que quando o filho nasce, ele tem que morrer para ele mesmo para se dedicar para esse filho. Mas Deus é bom. Ele prefere nos transformar do que acabar com a nossa vida. E Ele só fez isso através de Jesus Cristo. Aí a gente chega em mais essa curva e olha e vai longe ainda. Ele fez isso como? Ele vem e traz um filho que morre em nosso lugar. E isso já é complexo. Mas mais do que isso, Ele revela com esse filho que morre, um Deus que morre. Hã? Mas Ele é imortal. Não, é um Deus que morre em nosso lugar. É um Deus que está disposto a abrir mão de tudo, inclusive da própria vida, por nós. Ele morreu, Ele veio primeiro para que fosse o primeiro em todas as coisas. Daí tu pensa assim, aí não tem graça, cada vez que a gente vai brincar, vai lá, Jesus é o primeiro lugar, Jesus é o primeiro lugar. Não, não é isso. O que está dizendo é o seguinte, Ele é o primeiro em tudo. É o primeiro que morre, é o primeiro que se sacrifica, é o primeiro que se doa. Sabe? Quando está jogando futebol aí, as gurias não sabem bem, mas no meio do futebol da gurizada acontece assim, tem um time de fora, tem um time que chegou. E aí, às vezes o time de fora não tem a mesma quantidade de pessoas, digamos que tem um só de fora. E aí ele quer entrar, e aí tem 10 jogando. Quem é que é o primeiro que sai? Jesus é o primeiro. Não, deixa que eu saio. Entende? É isso. Sabe, você está no ônibus, tem 4 lugares preferenciais, e tem 4 pessoas sentadas lá. Chega um velhinho só, quem é que vai levantar? Quem? Você olha, você diz, mas essa aqui é muito mais nova que eu estou com uma dor nas minhas costas, limpei a casa, essa aqui está com as unhas feitas, nem limpou nada. É ela que levante primeiro. É assim que a gente pensa. Por isso que a gente quer ser o Zaqueu, para subir na árvore, para Deus olhar para nós primeiro. Primeiro eu. Mas não, Jesus disse, Ele é o primeiro, e o que Ele faz? Ele morre primeiro. Ele se doa primeiro. Esse é Jesus. Esse é o Filho do Deus que eu sirvo. Irmão, acabou o culto. Irmão, servir a Jesus é muito, muito, muito maior do que isso que você pensa que vive. Não fique olhando para alguns personagens e tente alcançar os mesmos objetivos. Não leia a Bíblia como um livro de autoajuda. Leia a palavra de Deus para reconhecer o Cristo, o Deus, aquele que tu serve, para que isso mude a tua vida. E o primeiro movimento é reconhecer, nossa, se Ele é tão grande, eu sou pequeno demais. Eu estava muito longe. Eu ainda estou longe. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente entende o tamanho que Ele é. Sabe? É uma noção básica de perspectiva. Quanto mais longe eu estou, olhando de uma coisa, essa coisa parece menor. Quanto mais próximo eu vou chegando, ela vai ficando maior. É isso. Só que a gente não tem ideia. Você já foi lá nas torres de energia eólica? Você olha da faixa, parece grande, mas você chega perto e você descobre que, meu Deus, a gente está chegando perto de Deus, está vendo o tamanho que Ele é. Quando a gente vai chegando e vai conhecendo a Cristo. Que esse ano de 2019 seja um ano que você vai conhecer mais a Jesus Cristo. A dimensão de quem Ele é. E não se detenha em coisas tão simples. E principalmente não fique andando por qualquer vento de doutrinas. Venha para o vento de Deus, para o Espírito de Deus. O vento que sopra dEle. Que sopra com vida. Ele é quem nos deu a vida. Nós fomos feitos por meio dele. A nossa natureza hoje é humana, mas Ele quer converter ela em uma natureza espiritual. E a natureza de Deus começa a viver em nós. Por quê? Porque Ele fazendo isso, Ele trouxe tudo que está nesse mundo de volta para Ele mesmo. Você faz parte daqueles que estão perdidos e que precisam retornar para esse caminho. Jesus é o caminho que traz
a humanidade de volta para Deus. Mas você precisa conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, conheça Jesus. Mas você vai se surpreender. Ele é o primeiro de todas as coisas. Ele morreu primeiro. Ele se sacrifica primeiro. Ele se doa primeiro. Ele não está aqui para que as pessoas aplaudam. Ele está aqui para buscar aqueles que são perdidos. E nele, todos nós nos tornamos primeiro. Porque nós vivemos nele. Mas primeiro, em morrer. Primeiro, em se doar. Primeiro, em viver nele. Amém? Fica de pé no teu lugar então. Eu era, diminua e que tu cresças mais em mim. Identidade.